Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, um programa de análise jurídica sobre o processo de construção do Estado de Direito em Moçambique. Hoje temos como convidado o advogado Vicente Manjate, é com ele que nós iremos fazer este programa para analisarmos um pouco daquilo que tem sido os impactos e as consequências jurídicas das manifestações que estão em curso no nosso país, convocadas na sequência das eleições do dia 9 de outubro. Dr. Vicente, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. A primeira questão que eu queria colocar é como é que vê e como é que olha para este aparente conflito entre o direito de manifestação, mas também o direito que assiste as outras pessoas também de ir e vir. Que análise faz dessa situação aqui do conflito de direitos fundamentais que também vê neste país? Muito obrigado, Zé Belmiro, pelo convite e pela oportunidade de podermos partilhar algumas ideias sobre este processo e sobre estas matérias que afetam a todo cidadão, a toda a nossa sociedade. A questão que coloca é bastante interessante. Porquê? Porque os dois direitos assentam na liberdade. E, como sabemos, o Estado de Direito visa exatamente promover a liberdade das pessoas. Portanto, uns têm o direito constitucionalmente consagrado de poderem circular livremente, realizar as suas atividades diárias, poderem trabalhar, visitar os seus familiares, ou de não fazer nada. Outros também têm o direito de manifestar, de poderem expressar os seus sentimentos, de poderem expressar as suas opiniões, de poderem indignar-se, ou também de não irem trabalhar, portanto, ficar em casa e não fazerem nada, que também é uma forma de manifestação. Não me parece haver conflito entre esses dois direitos. Porquê? Porque resultam de uma opção, de uma decisão que cada um toma. Cada um toma a decisão de fazer uma coisa ou outra, ou de não fazer qualquer delas. O que parece estar aqui em falta é a garantia de que qualquer pessoa pode exercer esse direito de forma livre, sem que depois sofra consequências pela escolha que tiver feito. E quem deve assegurar esse ambiente propício para que esses direitos sejam exercidos de forma livre são as instituições que nós criamos como Estado, que são as instituições que asseguram o cumprimento das leis, nomeadamente, no primeiro caso, é a polícia, e depois vem a procuradoria e os tribunais, por aí. No mínimo, seriam estas entidades. O que se verifica é que parece que quem opta por ir trabalhar pode sofrer, pode ser violentado, pode sofrer violência por parte ou dos que optam por se manifestar ou da própria polícia. Os que optam por manifestar-se também podem sofrer, correm o risco de sofrer violência por parte da polícia. Então, há aqui um denominador comum, que é a violência. Então, eu penso que o que está a pôr em causa esses dois direitos não é o conflito entre eles. É um outro elemento que é a violência. Portanto, nós voltamos a normalizar a violência. Eu penso que os cidadãos deviam ter um ambiente, ou devia ter sido criado um ambiente que permita que os cidadãos possam exercer os seus direitos livremente e ter assegurado esse ambiente para poderem exercer esses direitos. Há uma questão que eu queria colocar também, é que normalmente nós quando falamos do Estado de Direito democrático, a ideia, por exemplo, há um controlo jurisdicional por parte das ações do próprio Estado. Temos, por exemplo, o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Entretanto, quer-me parecer que este elemento polícia parece ser um elemento muito acima, por exemplo, da própria Procuradoria da República. Qual é a análise com relação a isso? Temos eleições, a história, observamos eleições em outras partes do mundo. Dificilmente vemos a polícia, dificilmente vemos o comandante da polícia reunir com partidos políticos. E aqui quer me parecer que em Moçambique a polícia é o elemento central
Que análise tem com relação a isso? Pois, quando é que a polícia deveria intervir, em primeiro lugar? Temos que ver o que é normal. A polícia devia garantir a segurança e ordem pública. Portanto, quando estivesse em causa a segurança e a ordem pública, é o momento em que a polícia devia intervir para repor a normalidade. Portanto, a normalidade devia ser a liberdade das pessoas exercerem os seus direitos, devia ser o cumprimento da lei, portanto, da legalidade, e, em caso de violação da lei, o papel da polícia devia ser de reposição da legalidade. E a reposição da legalidade implica a intervenção da polícia visando, prevenir que haja atos de prevaricação, 2, havendo responsabilizar as pessoas, portanto, levar as pessoas a serem responsabilizadas dentro do quadro institucional e legal existente. E mesmo quando seja o ato de votação, a intervenção da polícia é mínima, é só de garantir a integridade do material de votação e também dos membros das mesas, para que não haja distúrbios e repelir qualquer distúrbio. Não existe na lei, o nosso ordenamento jurídico, alguma norma que atribui este papel bastante proativo à polícia para ser um dos intervenientes eleitorais do processo eleitoral, com poderes de até influenciar o rumo das operações eleitorais. Faz sim o acompanhamento, por exemplo, dos meios de transporte que devem levar o material de votação para o STAI, para os distritos. Esse é o papel da polícia, é proteger. Então, quando a polícia torna-se no elemento central do processo eleitoral, aqui cria-se um problema bastante grave. Todos os outros atores, que deviam ser os principais, vão a reboque da polícia. E nós sabemos que a polícia, atualmente, tem estado bastante ativa para assegurar, dentro daquilo que é a sua forma de atuação, para assegurar que as pessoas não se manifestem, que as pessoas não contestem os resultados, que as pessoas aguardem, não sei se é serenamente ou com medo, pelos resultados que vão ser validados ou proclamados pelo Conselho Constitucional. Então, eu não sei se devia ser este o papel da polícia. Sinceramente, por aquilo que é o papel constitucional que a polícia deve ter ou tem, julgo que precisamos de fazer um pouco mais, principalmente no aspecto da comunicação. A polícia poderia estar a comunicar mais com os cidadãos, fazendo apelos para que quem eventualmente pretenda manifestar-se, que se manifeste de forma pacífica, cumprindo com os procedimentos legais. Quem pretender trabalhar, que tenha a garantia por parte da polícia de que poderá chegar ao seu posto de trabalho em segurança, sem o risco de ser violentado, ou ameaçado, ou ser viciado, seja pela polícia ou pelos manifestantes. A polícia poderia melhorar um pouco a sua atuação. Até porque, veja, há 2 dias ou 3, a atuação da polícia começa até a pôr em causa os próprios advogados. Portanto, nós tivemos há 2 dias em Niassa, em Mecanhelas, o presidente do Conselho Provincial de Niassa, portanto, representante da Ordem dos Advogados em Niassa, foi severamente serviciado pela polícia, alegadamente, segundo a conversa que eu tive com ele, essa polícia acusou dele estar a libertar os bandidos que estavam a manifestar-se. A polícia entendeu ter feito um trabalho excelente ao deter os manifestantes, e a Ordem dos Advogados fez muito bem o seu papel, verificou que as detenções eram ilegais, foi prestar a devida assistência jurídica,
E a polícia entendeu que o advogado que teve esta intervenção estava a sabotar o seu trabalho. Portanto, nós prendemos e você vem aqui intervir para libertar os que nós chamamos de bandidos. Então, merece ser viciado. E foi excessivamente violentado. Então, eu não sei se, de facto, a polícia tem consciência da gravidade destes atos. Então, e nós achamos que é importante que a polícia reveja isto, e de uma forma muito clara. Não se pode permitir que um advogado que esteja em exercício dos seus direitos e seja a defender cidadãos indefesos seja violentado pela polícia, que primeiro devia ter protegido os cidadãos, segundo devia proteger o advogado, mas é a própria polícia que violenta o advogado. Então, eu penso que isto devia merecer no mínimo, uma reação por parte do comandante-geral, vir esclarecer a sociedade e a todos nós, advogados, o que ele sente, qual é a opinião ou a posição dele em relação a isto. E deixar uma mensagem muito clara, de que não é assim, que até porque ele fez direito, o comandante-geral é jurista, sabe muito bem que não devia ser este o papel da polícia. Então, é importante que ele venha, no mínimo, desculpar-se, vir a público, desculpar-se. E, primeiro, pela violência aos cidadãos, e segundo, aos advogados. Não deve a polícia violentar cidadãos indefesos, não deve violentar os advogados. O advogado não está ali a defender um problema pessoal seu, está a defender a justiça, está a defender um cidadão. Então, ele deve merecer toda a proteção que a Constituição lhe assegura. É uma questão que eu queria colocar também. Nós falamos aqui da questão do papel da polícia, mas há uma entidade muito importante, que é até o titular da ação. Como é que olha, desde que começou esses barulhos eleitorais, agora estamos nessa fase das manifestações, qual é a avaliação que faz do papel do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República? Bom, a Procuradoria-Geral da República, como todos nós sabemos, devia ser um órgão que faz o seu papel de fiscal da legalidade. Portanto, esse é o seu papel constitucional de fiscalização da legalidade. Infelizmente tem estado, não sei se é para não estar a competir com a polícia, no sentido de tornar-se um ator bastante interventivo e acabar influenciando o processo eleitoral, tem estado um pouco omisso em muitas das fases deste processo. Quando intervém sempre a fazer apelos principalmente aos partidos da oposição, que eventualmente praticam atos que roçam a legalidade. Eu penso que isto é bom porque intervém, mas não devia só intervir quando houvesse atos que roçam a legalidade de um lado. Devia intervir também quando há exageros, como é o caso da violência policial, quando há exageros de todas as outras entidades, seja mesmo da própria polícia. Houve muitos atos de violência durante estas últimas 2 semanas. Houve atos de violência contra cidadãos indefesos. A Procuradoria poderia ter aparecido, vindo a público e mostrar que tomou conhecimento destas situações. Houve cidadãos indefesos que foram baleados mortalmente pela polícia. A Procuradoria poderia ter aparecido a condenar, a repudiar, ainda que não fosse do seu entender, para imediatamente iniciar processos criminais, mas podia vir mostrar que tomou conhecimento e que está preocupada com o recrudescimento da violência, que devíamos todos estar a par destes atos que foram públicos. E há também atos de violência que são perpetrados pelos manifestantes. Aqui a Procuradoria oficiosamente toma conhecimento e reage. Rapidamente. Muito rapidamente, porque são cidadãos indefesos que praticaram estes atos. É correto.
que a Procuradoria se manifeste, mas deve ter a mesma medida para todas as situações. Portanto, deixar claro que a Procuradoria age de forma imparcial para todos os cidadãos, e toma conhecimento e age independentemente da cor da camiseta que a pessoa que tiver perpetrado o ato tiver vestido. Eu tomei conhecimento, por exemplo, que anteontem, a sede distrital do Partido Frelimo, do Camachaqueno, foi vandalizada, e tomei conhecimento que as pessoas foram encontradas em flagrante delito. E, entretanto, a Procuradoria libertou as pessoas, não abriu qualquer auto, qualquer processo, e a coisa está assim. Não direi que é correto, porque a vítima, neste caso, é Partido Frelimo. O que eu pretendo alertar é que a Procuradoria não pode habituar-nos a esse tipo de situações só para, eventualmente, dizer, quando foi a Frelimo, eu também não fiz nada. Não, tem que fazer para todos, ou contra todos. É assim que devia ser uma Procuradoria que está interessada na reposição ou fiscalização da legalidade. Não prejudica nem a uns nem aos outros, e não beneficia também nem a uns nem aos outros. Que cumpra com o seu papel constitucional de fiscal da legalidade, onde houver indícios de práticas criminais, que inicie o procedimento criminal. É esta a Procuradoria que representa, ou que devia representar a toda a sociedade, é a Procuradoria que nós, como cidadãos, pretendemos. Atenção, durante estas atividades e ações que a Ordem dos Advogados tem estado a realizar, de libertação dos manifestantes que estão detidos, frise-se, tem estado a haver uma excelente colaboração dos procuradores que estão adstrito às esquadras. Portanto, através de chamadas, não interessa a hora em que as chamadas são feitas, os procuradores estão afetos às esquadras, têm reagido, têm saído das suas casas, do conforto das suas casas, com todos os riscos de até serem violentados por outros manifestantes, ou mesmo pela polícia, deslocam-se às esquadras e prontamente tomam as decisões que são mais cabíveis para aquelas situações, algumas delas, quase todas, de libertação dos manifestantes que se encontram ilegalmente detidos. Quando não haja razões para libertar, eles fazem a promoção para que sejam julgados o mais rápido possível. Portanto, há sinais positivos da atuação da Procuradoria, mas também há sinais que podemos melhorar no tratamento de outras situações que roçam a ilegalidade. Uma outra questão que eu queria também colocar, nós estamos neste momento num processo que tem duas dimensões. Iremos analisar a dimensão jurídica do processo eleitoral, que diz respeito, por exemplo, à questão dos recursos, na segunda parte do nosso programa. Mas a questão que eu queria ver agora, nessa primeira parte, tem que ver também com aquilo que é o próprio papel, digamos, dos promotores das manifestações. Ou seja, há uma ideia de que quando há essas manifestações, a polícia diz que acaba agindo preventivamente, porque normalmente essas manifestações sempre desembocam em atos de violência e atentado contra a integridade física das pessoas, mas também ataca bens públicos e privados. Portanto, a polícia não tem um pouco de razão quando, de uma forma proativa, digamos assim, acaba intervindo sem necessariamente haja fundado receio de que um ajuntamento de pessoas poderá culminar com atos de violência. Não é por causa também do tipo de manifestação que se convoca neste momento? Zé, quem tem arma tem sempre razão. Quem está armado que sempre terá razão. Então, a polícia está armada e claramente terá sempre razão. O facto é que naquela segunda-feira, dia 21, Sim. eu
tinha aula às 7. Portanto, e fui à aula. Fui à aula aqui na Crente Conde e passei pela Praça do OMM, dei uma volta ali pelo bairro da Machaquene. Estava tudo calmo e tranquilo, embora o aparato policial na Praça do OMM fosse bastante arrogante. Portanto, havia ali uma arrogância policial ostensiva. Até as 9 estava tudo calmo. Às 9 e poucos termino a aula e faço a mesma ronda e já havia sinais de violência. Eu tive a oportunidade de assistir a alguns disparos da polícia. Ainda não havia manifestações, a não ser ajuntamento de pessoas, de algumas pessoas, inclusive jornalistas. Não me parece, Zé, que um jornalista que esteja a gravar uma entrevista com um candidato tenha propensão para a violência, para promover a violência. Portanto, o fundamento que a reação da polícia é derivado do justo receio de violência poderia aplicar-se aos manifestantes, mas não a jornalistas que estão a realizar a sua atividade profissional gravando uma entrevista de um candidato que devia merecer proteção policial, porque os resultados ainda não foram validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, o que significa que os 4 candidatos são potencialmente futuros presidentes. Então, a partir desse momento em que são potencialmente futuros presidentes, merecem a proteção da polícia, porque se há disparos para um local onde um candidato está a gravar uma entrevista pacificamente e assume-se o risco de uma destas balas possa potencialmente ferir ou eventualmente levar à morte a esse candidato. Então, não seria isto um golpe de Estado antecipado? Nós estamos a assumir que ou ele não será, não há chances de ser presidente, ou estamos a tentar assassinar o presidente ou um potencial futuro presidente. Não me parece, Zé, que seja legítima esta justificação da polícia de que sempre que há manifestações desembocam em vandalização de bens públicos, porque nós assistimos 2 dias ou 3 dias depois outra manifestação na Avenida Eduardo Mondlane de um grupo de cidadãos que, partindo mais ou menos da zona do Ministério da Saúde, pretendia caminhar até a estátua de Eduardo Mondlane. A forma tão organizada como estava aquele grupo não presumia haver ali sinais de vandalização. Havendo, a polícia tem condições de escoltar as manifestações, tal como as marchas que têm acontecido das caravanas vermelhas, que juntam várias pessoas e dos mesmos estratos sociais, portanto, classe alta, elite, classe média, classe baixa, e não tem havido qualquer tipo de vandalização de bens públicos. E há uma comunicação prévia entre os promotores destas manifestações, das marchas, e a polícia, onde definem e decidem como é que poderá... Então, qual é a dificuldade de comunicar também com estas pessoas que são das diversas classes sociais, tal como as outras, que cumprem com as normas, e avisar que a marcha tem este trajeto, as normas são estas, se eventualmente acontecer isto, a nossa reação será esta. E, Zé, eu tenho o direito de, se eventualmente violar a norma, ser responsabilizado. É um direito que me assiste. E a polícia não tem o direito de sentenciar alguém à morte por ter vandalizado um bem público. Quando dispara mortalmente balas reais, balas reais para os cidadãos, está
a decretar uma sentença de morte. E a ordem chamava a atenção, a ordem dos meios chamava a atenção para as zonas em que muitas vezes são achadas as balas. Quer dizer, são zonas mesmo em que a intenção fica clara de que é para matar alguém. Com zonas ou sem zonas, não deve haver disparos para a população, só porque está a manifestar-se. Nem no dedo, conforme alguns vídeos, Como você? nem na orelha, nem no peito. A polícia não deve fazer isso. Se pode, aqueles disparos de aviso, que são para o ar, vê a situação, faz a escolta, acompanha, faz um cordão de segurança para acompanhar as pessoas. Os que estiverem eventualmente a prevaricar, pode detê-los, imediatamente levá-los à esquadra, abrir um processo, responsabilizá-los criminalmente a eles e civilmente a eles e aos promotores dessa manifestação pelos danos que tiverem causados. Este é o direito que assiste ao cidadão. O cidadão tem o direito de exigir que seja julgado e responsabilizado pelos danos e prejuízos que tiver provocado. A polícia não tem competências nem o direito de condenar e sentenciar à morte sem prévio julgamento, sem prévio processo, quem quer que seja, só porque vandalizou um bem público. A vandalização de um bem público durante a manifestação e a vandalização de um bem público fora da manifestação tem o mesmo tratamento jurídico. É vandalização, é crime, é crime. Então, a polícia deve, e o cidadão deve saber isto, que quando eventualmente viole a lei, tem o direito de ser, o direito a um justo processo, a um julgamento justo, de ser eventualmente levado à barra da justiça, e o direito de ter a proteção e a defesa de um advogado. O dever do processo legal. O dever do processo legal. É isto que é o Estado de Direito. Então, o Estado de Direito assenta nestas normas, nestas garantias. E a polícia tem estado, infelizmente, a violar isso. Então, nós como advogados, apelamos que a polícia nos devolva esta normalidade do Estado de Direito democrático. Tem o dever a polícia de proteger-nos, proteger a nós e proteger ao cidadão. É um direito que nós temos. É um dever da polícia assim reagir. O cidadão tem sim o direito de manifestar-se, tem o direito de ser julgado, ser responsabilizado se danificar algum bem público. Então a polícia não pode presumir que só por eu estar na rua vou vandalizar bens públicos. Sim, se eu vandalizar, que me responsabilize, mas não me condene à morte, por favor. Exatamente. Vamos neste momento, se calhar, ser o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte, onde também vamos discutir um pouco com relação a essa questão de olharmos para a marcha jurídica, digamos assim, do contencioso eleitoral, que também é outra batalha que os partidos da oposição estão neste momento a travar junto do Conselho Constitucional. Até já. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa os vão matar pessoas. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Máxima edição. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta para a segunda parte do programa Estado de Direito. O advogado Vicente Panjata é o nosso convidado aqui no MBC. Doutor, eu voltava assim para olharmos também esse nosso processo eleitoral. Moçambique tem a parte das manifestações da polícia, por aí em diante, que é outro debate jurídico que estamos aqui a tratar, mas também tem a questão do contencioso eleitoral. E uma das questões que se coloca, tendo em conta este candidato especificamente do Venâncio, é que não, ele devia aguardar pela decisão do Conselho Constitucional para depois manifestar-se, mas neste momento devia mesmo concentrar-se no contencioso. Qual é a análise que faz? Esses dois processos são incompatíveis entre si? Como é que é isso? Bom,
Esta é uma questão bastante difícil de responder. De novo, porque há um processo que está em curso, que é o processo eleitoral, de apuramento de resultados, que leva à validação e proclamação. Portanto, este é um processo legal. Pelo que eu percebi, houve recursos e reclamações que devem ser decididas pelo Conselho Constitucional antes da apreciação da ata e dos editais de apuramento geral e descentralização que foram submetidos pela CNE. Quanto a isso, é verdade e eu concordo que devemos todos aguardar com muita expectativa, com muita tranquilidade, muita serenidade a decisão do Conselho Constitucional, porque nós acreditamos no Conselho Constitucional. Portanto, temos que credibilizar as nossas instituições. Eu confio na decisão do Conselho Constitucional. Quanto a isso, não há dúvidas. Portanto, o Conselho Constitucional está a fazer o seu trabalho, está e vai tomar a decisão que eu acredito que será dentro das suas competências e dentro do quadro legal e constitucional estabelecido em Moçambique. Se os partidos tiverem exercido este direito de reclamar e de recorrer, eu penso que não há problema nenhum, é um direito que lhes assiste por lei. Por outro lado, temos o direito de se manifestarem, de se indignarem, que também é um direito constitucional. Por que motivos? Se forem motivos justos, legais, eu não vejo por que não podem manifestar-se, desde que esse direito o exercício do direito da parte deles não implique a limitação dos direitos de outras pessoas. Portanto, aí é que já estaríamos realmente num conflito. Quando isso acontece, sim, temos que ver a razoabilidade desse exercício. Então, eu não vejo como é que podemos julgar alguém por estar a exercer um direito constitucional. Eu acho que nós temos que ser aqui um pouco razoáveis. Se tem esse direito, deixemos que as pessoas livremente exerçam. 2. Por que é que, eventualmente, as pessoas decidem manifestar-se? Porque acreditam que podem fazer pressão na atuação dos órgãos, antecipando as eventuais consequências de uma decisão em que possa não ser, no seu entender, mais favorável com aquilo que seria a verdade ou a transparência eleitoral. Há um fundado receio. Há um fundado receio pelo precedente. Portanto, normalmente tem havido algumas decisões que os diversos partidos não concordam com a forma como o Conselho Constitucional ou a CNE poderão ter decidido. Mas como as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis, há o receio de perder-se a oportunidade de alertar o Conselho Constitucional, e nós estamos atentos e não vamos permitir que desta vez façam, por exemplo, o que aconteceu nas eleições autárquicas. O que é que aconteceu e é o receio que volta a acontecer agora? É que o Conselho Constitucional, aliás, a CNE não tem estado, permita-me dizer isso, se calhar poderia estar aqui a dizer algo que muitas pessoas ainda não se aperceberam, não tem estado a exercer cabalmente a sua competência de fazer o apuramento ou a centralização dos resultados. O que é isto? É que deveria ser a CNE a trazer-nos os resultados definitivos. O apuramento geral, nacional, ou centralização, é isso. É trazer os números definitivos que serão remetidos ao Conselho Constitucional por via da ata e editais para efeitos de validação e proclamação. Quando a CNE vem nos dizer que, infelizmente, não conseguiu terminar o seu trabalho de apuramento, de centralização, e mesmo assim remete para que o Conselho Constitucional faça o seu papel, termine, está a dizer-nos que está a delegar a sua competência
de apuramento e centralização ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não tem esta competência. Para já. Não tem. 2. A CNE não deveria remeter a ata e os editais ao Conselho Constitucional enquanto não tivessem sido decididos todos os recursos e todas as reclamações sobre os resultados do apuramento parcial e intermédio. Por quê? Porque tem que dar espaço para que o Conselho Constitucional decida estas matérias, que são das mesas, que são dos distritos, e devolva à CNE para que a CNE possa ter em conta na centralização. A norma da lei eleitoral que trata da fase da validação e proclamação estabelece que a intervenção do Conselho Constitucional nesta fase de validação e proclamação dos resultados é de apreciar os recursos e reclamações. Feito isso, deliberar, portanto, apreciar a ata e editais da CNE. Então, esses recursos e reclamações que deve aqui apreciar antes de apreciar a ata são recursos de que ato? Devem ser recursos da decisão da CNE sobre a centralização e não os recursos e reclamações da mesa. Então, nesta fase de validação, o Conselho Constitucional já não deveria estar a apreciar, juntamente com a ata da CNE de centralização, os recursos da mesa. Devia estar a apreciar eventuais recursos e reclamações que os diversos intervenientes tiverem submetido sobre a última decisão, que é a decisão da centralização, após terem sido considerados os resultados ou consideradas as decisões do Conselho Constitucional sobre os recursos e reclamações que vêm lá de baixo. Essa é uma questão que eu queria mesmo colocar. É que, de facto, nós tivemos uma situação que o Conselho Constitucional manda a CNE entregar no prazo de 8 dias as atas do apuramento parcial. Estamos a falar de atas das mesas, as atas do apuramento intermédio. No fundo, o Conselho Constitucional está a avocar a competência da CNE ou não? Ou seja, demitiu praticamente a CNE, no sentido em que quando manda recolher as atas diretamente para que seja a CNE, o Conselho Constitucional pode fazer novos apuramentos ou não? O Conselho Constitucional não devia fazer qualquer apuramento. Entretanto, não parece que tenha sido o Conselho Constitucional a demitir a CNE. A CNE é que autodemitiu-se, exonerou-se das suas competências. Disse claramente, eu não consigo fazer estas contas. Com os dados que tenho, não consigo concluir essas contas. Remeto ao Conselho Constitucional para fazer por mim. Então, o que o Conselho Constitucional está a dizer está bem, uma vez que já mostrou incapacidade ou falta de tempo para fazer, e a responsabilidade final é minha, eu é que devo validar ou proclamar os resultados, não tem problemas. Traga-me os elementos que usou para chegar a estes números e eu farei as contas certas por si. E onde é que está aqui o problema, José? Que é algo que nós tem estado a ser muito debatido. Nós estamos a analisar as manifestações, que é a consequência, mas não analisamos a mensagem que a CNE nos trouxe. A CNE o que é que disse? Por exemplo, que para as eleições presidenciais tive 100 votos depositados. Para as legislativas tive 150 votos. Para as assembleias provinciais, na mesma mesa, tive 175. Okay? E não consigo perceber como é que o mesmo votante que recebeu 3 boletins não depositou ou depositou para uns e não depositou os outros. Ou seja, há uma diferença entre as 3 eleições da mesma mesa. É esta batata quente que a CNE
remeteu ao Conselho Constitucional. E os que estão a manifestar-se por conta disso. Estão a dizer que nós já percebemos que será difícil validar estes resultados, porque o Conselho Constitucional terá que decidir qual é o número real de votantes. São os 100, os 150 ou os 175. Ou seja, materialmente, a CNE não conseguiu trazer números consistentes e coerentes entre si, e também consistentes e coerentes com os votos depositados. Não estou aqui a dizer a favor de quem. Não é essa a questão. Se foram a favor de um ou de outro partido, não. Não há coerência só entre os números. O Conselho Constitucional foi colocado numa situação bastante difícil de ter de decidir qual é o número que vai usar como base para validar as eleições. Primeiro, para poder dizer que este aqui é o universo dos votantes naquela mesa ou naquele distrito. O racional era não considerá-lo qualquer dos números. Porque terá que justificar em que circunstâncias é que sumiram os boletins que não foram depositados numa das urnas. Para onde é que foram? Será que os cidadãos meteram os boletins nos bolsos e saíram com eles? Não foram entregues os 3 boletins? Ou depositaram os 3 e magicamente ou milagrosamente sumiram das urnas? É esta a principal questão deste processo eleitoral. Mas pela sua experiência, eu sei que o Dr. Vicente Manjat trabalha muito na questão da observação eleitoral. É possível alguém entrar numa mesa, ele entregue 3 boletins de voto para ele votar, depois quando volta tem que meter os boletins naquelas urnas. É possível depois só meter num sítio só, depois sair com os 2 no meu bolso? É possível? Já assistiu a alguma situação desse gênero? O possível é. Mas já viu alguma coisa? Mas não na magnitude de... Se fosse... Quando vamos votar... Voltamos com os 3. Tem que meter aí. Eu posso aqueles escrutinadores podem me deixar sair sem meter aqueles boletins aí. Podem deixar 1, 2, 3, até 100 votos, mais ou menos, seria razoável. Agora, 10 mil, 50 mil, uma diferença de 50 mil... Estão falando de milhões de diferença. Isso, aí já não é normal. Portanto, a minha expectativa, por isso que eu digo, eu confio no Conselho Constitucional, porque provavelmente será uma decisão, embora bastante difícil. Eu acredito que o Conselho Constitucional vai tomar a decisão que melhor se ajustar. Mas, Zé, é assim. É uma decisão jurídica ou política? Jurídica. Não, esta é uma decisão materialmente jurídica. Ainda não entramos na questão política. É jurídica mesmo. Este é um vício material grave. Mas esse vício, se for jurídico, ia conduzir, digamos, a anulação de uma eleição. O correto é o Conselho Constitucional afirmar, primeiro, a CNE não esgotou o seu poder de decisão. Quer dizer, remeteu prematuramente as atas, antes de terminar o seu processo de centralização. Só aí já há uma violação ao princípio de decisão. Portanto, qualquer decisão deve ser tomada depois de esgotadas todas as decisões sobre reclamações e recursos. A CNE tomou uma decisão prematura. Portanto, violou o princípio da decisão. Só por isso, o Conselho Constitucional já poderia decidir como questão prévia. Para mim, não é para devolver. O Conselho Constitucional não devolve a CNE como foi a posição apresentada pela Ordem dos Advogados. Não é para devolver nada. Não está em condições de validar. Okay? Portanto, questão prévia. Portanto, o Conselho Constitucional parece-me não estar em condições de validar os resultados. Por
porque não terminou o apuramento. E não compete ao Conselho Constitucional fazer o apuramento que não foi feito pela CNE, que é o órgão competente para o efeito. Segundo, há objetivamente, os números não permitem que se tome uma decisão coerente. Esta discrepância de números não permite que o Conselho Constitucional aprecie o mérito, portanto, valide cada uma das eleições, porque teria dificuldades de decidir qual é o número real. Para isso, o Conselho Constitucional, que é o que está a tentar fazer, deveria corrigir o apuramento. É o que está a fazer. Ao solicitar as atas, é para corrigir o apuramento. O Conselho Constitucional tem competência para corrigir o apuramento? Não, não tem. Não tem competências nem para corrigir o apuramento. Nem para fazer o apuramento. Nem para fazer o apuramento e nem para corrigir a ata e os editais da CNE. O que o Conselho Constitucional, na verdade, a competência que tem é de apreciar a ata e os editais. Apreciar é verificar, é uma apreciação de mera legalidade. Verificar se estão em conformidade com a lei, se os números estão consistentes, portanto, respondem à coerência, à lógica do processo eleitoral e dizer que sim, portanto, valido e proclamo os resultados. Ou não valido e não declaro qualquer dos candidatos vencedor. Logo, as eleições ou a votação deve ser repetida dentro de 15 dias. Voltamos à votação. E tudo isto, Zé, atenção, ainda que haja repetição, se houver, se for essa a decisão do Conselho Constitucional, que me parece poderá ser, por aquilo que a análise que eu estou a fazer, poderá ser essa, esta votação deve ser feita e os resultados novamente apurados, divulgados, validados e proclamados, a tempo de ser convocada a tomada de posse até o dia 15 de janeiro do próximo ano. Portanto, a responsabilidade do Conselho Constitucional não é só de nos trazer resultados, é de nos trazer uma decisão a tempo de podermos, se for para a repetição, voltarmos a votar e termos os novos órgãos empossados ou a tomada de posse da Assembleia, portanto, ser convocada a Assembleia e realizar-se até o dia 15 de janeiro do próximo ano. E também de nos trazer uma decisão coerente e consistente com estes números que, por si só, já são incoerentes e inconsistentes. O caminho mais rápido para mim seria não tentar corrigir estes números, mas procurar eventualmente encontrar os motivos desta discrepância e verificados ou constatados os motivos, dizer, não tenho condições de corrigir isto. Materialmente é impossível corrigir. E devolvo-os, voltem a concorrer, portanto, que sejam escrutinados novamente e tragam-me números da próxima vez consistentes e coerentes. Mas, doutor Manjato, está a trazer aqui uma situação muito grave, no sentido em que realizar uma eleição em Moçambique é extremamente caro. Essa questão que está... Mas quem é organizar essas eleições? Os mesmos órgãos que não conseguem fazer o apuramento? Como é que é ser isto? Bom, aqui coloca duas questões. A questão financeira... Aqui não é muito... Mas a questão, quem vai fazer essa eleição? Zé, eu disse e continuo a dizer, eu acredito e confio nas instituições. Se desta vez houve estas inconsistências, é uma oportunidade de corrigirmos. Todos nós vamos ter que participar e corrigir. Eu não acredito que a CNE volte a criar condições ou deixar que isto ocorra e voltarmos a repetir novamente as eleições pela segunda ou terceira vez. Há aqui uma responsabilidade acrescida que se poderá depositar à CNE para que isto não volte a acontecer.
Porque a repetição das eleições tem custos. Muito altos. E quem criou condições para que isto aconteça? Não são os partidos políticos. Não é o cidadão que está a manifestar-se. Pelo contrário, o cidadão que está a manifestar-se confiou nas instituições, confiou no processo eleitoral, depositou o voto e constata que parece que em algumas urnas votaram mais pessoas do que noutras. É isto que está a reclamar, que está a chamar a atenção, que não está bem isto. Então podemos corrigir sem criar danos. E a outra coisa, Zé, que está aqui a acontecer, é que os manifestantes estão a trazer a mensagem de o que é mais caro neste momento, o que é mais oneroso, partirmos os bens públicos, criarmos prejuízos à economia ou repetirmos eleições. Esses 15 dias quase de paralisação do país, da economia do país, quanto custa mais ou menos que a organizar eleições? Se as manifestações tiverem que ir para uma outra fase, que não sabemos qual é que é, mais 2, 3 dias de paralisação do Porto, do Maputo, de paralisação da fronteira, de paralisação das administração pública, das instituições, quanto custa? Zé, no Quênia, salvo o erro, deve ter sido em 2017, se não estou enganado, o Tribunal Supremo do Quênia teve uma decisão, teve nas suas mãos, teve a mesma decisão idêntica a esta, em que a população estava a manifestar-se e a vandalizar os bens públicos, paralisou a economia. Foram manifestações mortíferas. Sim. As nossas são mortíferas, lamento pelas vidas. No Quênia também foi muito violento. Que se perderam. O Tribunal Supremo tomou uma decisão, disse, olha, tenho assistido a algumas palestras do presidente do Supremo do Quênia, o professor David, o juiz David. Ele disse, olha, eu tive que tomar uma decisão devemos tomar uma decisão muito difícil. Validarmos as eleições e criarmos condições para uma crise sem precedentes e nunca mais vista no país, e por essa via criarmos prejuízos elevados à nação, mandarmos repetir as eleições e criarmos condições para a estabilização, usando a mesma Constituição. Portanto, ele disse, eu teria dificuldades de apanhar sono se, através da minha decisão, consciente ou inconsciente, com pressão ou com menos pressão política, tomasse uma decisão que pusesse em causa a estabilidade do país. Então, tomei uma decisão difícil, que foi de mandar repetir as eleições, criando condições para que a sociedade e o país voltasse à estabilidade. Então, usou a Constituição para estabilizar o país. É por isso que eu acho que aqui também o Conselho Constitucional tem também este papel de elemento estabilizador desta convulsão social. Cabe ao Conselho Constitucional fazer esta análise, esta apreciação, e é por isso que os manifestantes não arredam o pé e dizem, nós vamos mostrar ao Conselho Constitucional o que é que pode acontecer de mais grave se não se proteger o Estado, se entender que validar o resultado é mais importante do que proteger a nação. Eu confio muito nos venerandos juízes do Conselho Constitucional e devem estar a ponderar. Estão a trazer esses elementos todos. Mais do que o preço e o custo das eleições. É o preço e o custo de validar resultados que são incongruentes e que podem pôr em causa a estabilidade da nação. Vamos proteger a nação. Este Estado é nosso. Independentemente de quem vier a vencer as eleições, o resultado deve transmitir transparência, confiança e credibilização das instituições. Portanto, é este processo que nós temos que construir com as nossas decisões. Olharmos para aquelas vidas que se está a perder aí nas ruas, para o prejuízo econômico. Será que depois das eleições isto não poderá piorar? Então, o que é que nos interessa mantermos esta situação de crise, de violência, de instabilidade por mais tempo, criando prejuízos graves à nação e às nossas famílias? O que é mais importante? É isso ou investirmos mais um pouco
repetirmos as eleições e termos resultados que nos tragam tranquilidade. Eu sou mais pela opção que melhor defenda os interesses da estabilidade e pacificação da nação, neste momento, tendo em conta os dados, os elementos que eu apreciei da ata da CNE. A CNE disse que não estava em condições de apurar definitivamente os números. Remeto ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, para mim, devia dizer: eu também não estou em condições de fazer isto. Então, dou-vos uma nova oportunidade de resolverem este assunto através da manifestação da vontade soberana da população, que é o voto. Portanto, a decisão aqui é do povo. Então, a CNE devia dizer: eu também não consigo, devolva ao povo. O povo volta a votar e veremos quem é que venceu, sem barulho. Portanto, para mim, eu acho que seria uma solução sensata e todos os partidos sairiam a ganhar, voltaríamos ao diálogo, à paz, e quem vencesse seria um legítimo vencedor. Portanto, não me parece que haveria aqui mais espaço para o Venâncio fugir, para partir-se tem que se partir, para o partido Frelimo adiar a sua marcha. Portanto, não penso que não há espaço para estas. A nossa sociedade não devia mais ter espaço para isto. O diálogo que se fala aqui, que deve existir, e as negociações, para mim deviam ser no sentido de como pacificarmos o país, como estabilizarmos a sociedade. Qual é a solução? É defendermos os resultados com armas, com violência, com a militarização das ruas, ou defendermos os resultados com base na Constituição e com base na vontade e com base nos interesses da nação. Esta que é a minha solução. Exato. Muito obrigado, Dr. Manjato, por esta aula, digamos assim, jurídica que nos trouxe aqui, uma perspectiva também muito interessante que traz uma outra forma de olhar, não apenas com os olhos políticos, mas também colocar o direito ao serviço, digamos assim, do próprio país, das instituições. Muito obrigado pela sua presença aqui. E foi assim que nós fizemos aqui o nosso programa Estado de Direito. Nós voltamos numa próxima oportunidade e recomendo mesmo vivamente aos nossos internautas, aos políticos, especialmente, para que de facto assistam a este programa que traz aqui algumas luzes de como é que nós também podemos contribuir para a pacificação do país. Boa noite, até a próxima.